Então, vamos dar continuidade ao culto com o sermão da Palavra de Deus. Há duas coisas, irmãos, essenciais, que todo cristão precisa experimentar. Presta atenção, há duas coisas essenciais que todo cristão precisa experimentar. A primeira delas é que todo cristão precisa, presta atenção nessa palavra, todo cristão precisa ser discipulado. E a segunda verdade é que todo cristão precisa fazer discípulos. Isso faz parte da vida do cristão. Ele precisa ser discipulado. E ele precisa discipular. Ser discipulado é algo fundamental na vida de um cristão. O discipulado prepara o novo convertido para a vida espiritual que começa. O discipulado capacita esse novo crente a servir a Deus melhor, dentre várias outras coisas. O discipulado ajuda ele a crescer na fé, a avançar, a progredir na sua vida espiritual. Fazer discípulos também é uma tarefa importantíssima na vida de um cristão. Além de ser parte do processo de discipulado, porque quando você está fazendo discípulos, você também está aprendendo. É parte do seu processo de aprendizagem você fazer discípulos, ok? Além de ser parte do processo de discipulado, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que faz discípulos, quando ele faz isso, isso também proporciona a outras pessoas que não conhecem a Cristo a oportunidade de ouvir o Evangelho, de se converterem a Cristo, de terem seus pecados perdoados e de terem uma nova vida. Olha que oportunidade Deus dá a nós participar disso com Deus, dessa obra de Deus na vida das pessoas. Que privilégio, irmãos, de participar disso, de evangelizar alguém, levar a palavra de Deus para alguém, ajudar no processo de transformação da vida dessa pessoa. Foi isso que Deus escolheu, assim que Deus escolheu. Deus escolheu usar-nos para isso. Fazer discípulos, então, é um processo, tá? Fazer discípulos começa com o evangelismo, que é o que? Você apresentar o evangelho, as boas novas de salvação para alguém que não conhece a palavra de Deus, que não se relaciona com Deus, que não tem intimidade com Deus. E aí, o evangelismo continua quando essa pessoa recebe o presente da salvação, tem seus pecados perdoados, recebe o Espírito Santo, não é? E aí você continua treinando essa pessoa, esse novo cristão, no caminho de Deus, na palavra de Deus, para que esse cristão possa crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, para que ele também possa fazer uso dos seus dons e talentos, fazer discípulos também. Nessa noite, nós vamos aprender um pouco sobre fazer discípulos e um pouco sobre ser discipulado através da vida de uma dupla dinâmica, né? Hoje aprenderemos as grandiosas lições com o discipulado de Eliseu, ok? Os nossos objetivos nessa noite com o sermão. Em primeiro lugar, observar como se deu esse discipulado, tanto na perspectiva do mestre, quanto na perspectiva do discípulo. Então nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos explicar a palavra de Deus, e você precisa observar, à medida que a gente lê e que a gente aprende a palavra de Deus, qual foi o papel do mestre, o que ele fez, qual foi o papel do discípulo, o que ele fez nesse processo, ok? Segundo objetivo, além de observar, claro, aplicar em nossas vidas ambas as perspectivas. Então você vai aplicar a sua vida e eu vou aplicar também na sua vida, nas nossas vidas, como podemos ser bons discípulos. Como podemos fazer discípulos. Ok? Então o sermão de hoje tem por título as atitudes do mestre e de seu discípulo. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 19. Tem 1 Reis, irmão, na Bíblia?
1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Primeira Reis 19, a partir do verso 15. Preste atenção. A palavra de Deus é para você hoje. É para cada um de vocês, é para todos nós. Não durma no ponto. 1 Reis, capítulo 19. Amém? Amém. Primeira Reis 19, a partir do versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vai comigo agora no verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Vamos orar? Querido Deus, cremos no poder da sua palavra. Cremos, Deus, que o teu Espírito age através da tua palavra. Como cantamos agora há pouco, Deus, eu te peço, fala conosco através da sua palavra. Desafia-nos, Deus. Entra no mais profundo do nosso ser, através do teu Espírito, por meio da sua palavra, Deus, e transforma nossas vidas nessa noite. Faz-nos perceber, Deus, áreas de nossas vidas que precisam de transformação, precisam do agir urgente do Senhor. E faça isso, Deus, em nossas vidas. Eu clamo, eu te suplico, Senhor. Não deixa que a gente saia daqui da mesma maneira como entrou. Não deixa, Deus, que a palavra seja algo indiferente para nós, Deus, mas seja algo importante, de valor. Usa, Deus, o teu poder em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto histórico aqui, eu não sei se vocês se lembram bem, mas eu vou dar uma ajuda, né? No capítulo 18, o profeta Elias, ele faz um desafio contra os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas, falsos profetas. Foram 850 falsos profetas que foram mortos pelas mãos de Elias e do povo naquele dia. Então Elias recebe uma ameaça de morte da rainha Jezabel, capítulo 19, comecinho do capítulo 19. Então Elias, diante de tal ameaça, decide fugir. E ele vai longe, ele percorre uma distância de cerca de 500 quilômetros. Irmãos, eles não tinham carro, nem bicicleta, eles iam a pé, ou talvez nas costas de um animal, né? Então foi
um trajeto longo e desgastante. E lá Deus fala com ele, lá no final do trajeto, lá no Monte Sinai, né? Deus fala com Elias. E uma das coisas que Deus fala com Elias é: unge Eliseu no seu lugar. Unge Eliseu para ser profeta em seu lugar, né? E é isso que nós vamos falar hoje, né? Da importância do discipulado, da importância de fazer discípulos e da importância de ser discipulado. O versículo 16, o final do versículo 16 diz: e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, o nome da cidade onde ele morava, ungirás profeta em teu lugar. Então, irmãos, vamos observar as atitudes de Elias. Elias, o discipulador. Elias, o mestre. Quais foram as atitudes que Elias tomou? Preste muita atenção nos verbos que Deus colocou aqui na Bíblia. Ok? Versículo 19. A primeira atitude de Elias. Elias mostrou prontidão. Partiu, pois, Elias dali. É o primeiro verbo. Ele partiu. Ele foi. Ele saiu de onde estava e tomou a direção da onde Deus mandou ele ir. Elias mostrou prontidão. Elias partiu. Outras traduções diz saiu até ou para ou em direção à cidade de Eliseu, Abel Meolá, que era quase que o caminho todo que ele tinha andado, era cerca de 450 quilômetros, entre 400 e 500 quilômetros. Deus falou: volta o caminho de Damasco, de onde você veio, pega a outra pista, volta pela outra pista agora, e vai lá. E uma das tarefas é: unge Eliseu, profeta, em seu lugar. E Elias fez isso. Ele partiu, ele mostrou prontidão, irmãos. Prontidão é uma característica muito importante. Segunda atitude de Elias, ainda no versículo 19, Elias mostrou perseverança. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Irmãos, naquela época não tinha celular, não tinha GPS, não tinha Google Maps, não é? Não era fácil encontrar as pessoas assim. Ele partiu à procura dessa cidade, Abel Meolá. Eu não sei nem se ele sabia onde era essa cidade. É possível que soubesse, mas a Bíblia não fala. Deus falou para ele: você vai para essa cidade. E assim ele fez. E ele procurou até encontrar. Ele achou, ele alcançou Eliseu. Diz o versículo 19: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Uma junta é um par de bois, certo? Ele estava arando a terra, lavrando, ele era um agricultor. 12 duplas de bois, 24 bois. Ele estava com a última dupla, com a 12ª. É possível que houvesse funcionários dele, do pai dele, ou parentes que estavam com os outros bois. Ele estava com os últimos 2 bois, né? Estava lá na vida normal dele, cotidiano. Mas Elias mostrou perseverança, porque ele saiu, mas ele não desistiu no meio do caminho. Ele saiu e foi até encontrar, achar Elias. Gastou muitos dias para percorrer esses 400, 500 quilômetros, né? E ele não desistiu, ele foi até o fim. Ok? Elias achou Eliseu, ele alcançou, ele encontrou Eliseu. Terceira atitude de Elias, o mestre. Elias mostrou atenção. Irmãos, quando recebemos uma tarefa, não basta ter prontidão, não basta ter perseverança, é preciso estar atento, é preciso observar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz as coisas erradas, porque a gente não presta atenção. Elias mostrou prontidão, Elias mostrou perseverança, mas ele foi atento. Presta atenção no versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. O final do versículo 19. Elias passou por ele. E tá bom até aqui, né? Elias passou por ele. Outras traduções diz que Elias passou perto dele, ou aproximou-se dele. E você vai ver no versículo depois que Eliseu corre atrás dele. Quer dizer, ele não passou e parou, não. Ele passou mesmo, passou de caminho, estendeu a capa e continuou andando. Elias seguiu o caminho dele. Tanto que Eliseu teve que correr atrás dele depois. Elias prestou atenção no que estava fazendo, ele se aproximou, ele mostrou atenção, passou perto dele, não foi longe, foi tão perto que ele jogou a capa sobre ele. Então Elias mostrou atenção, ele foi atento no que fez. Elias mostrou prontidão, Elias mostrou perseverança e Elias mostrou atenção, mas não acabou, irmãos. Mais uma atitude do mestre, Elias mostrou clareza. Olha, Deus deu uma tarefa para ele. Aliás, Deus deu várias tarefas para ele naquele dia. Uma das tarefas é unge Eliseu como profeta em teu lugar. E isso Elias deixou claro para Eliseu. O final do versículo 19. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. O que é isso? Lançou o seu manto sobre ele? Para nós não tem nada claro, né? Mas para ele era muito claro. Sabe por quê, irmãos? Lançar o manto é jogar o manto ou jogar a capa. Elias usava uma capa, né? Lá era muito quente, eles usavam muitas roupas para diminuir o efeito do sol, não é? E aí, ele, ao jogar a capa sobre Eliseu, isso tinha um significado muito claro. Todo mundo sabia o que era isso. Isso era uma convocação. Siga-me. Siga-me. Venha ser meu discípulo. Eu estou te convocando para me seguir e ser meu discípulo. Todo mundo sabia o que significava lançar a capa em cima de alguém. Siga-me. Então, Elias mostrou clareza. Eliseu entendeu claramente. Você percebe isso no texto. Peraí, ô Elias, eu vou te seguir, mas deixa eu fazer um negocinho. Eliseu entendeu a convocação de Elias, ok? Elias mostrou clareza. Versículo 20, Elias mostrou seriedade. Sabe por quê, irmãos? Versículo 20. Então, deixou os bois, aqui no caso Eliseu, né? Correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ó rapaz, você vai, mas você volta. Presta atenção. O negócio aqui é sério. Você sabe o que eu fiz com você. Não demora não. Não esquece não. Vai e volta. Porque o chamado é sério. Discipulado é coisa séria, não é brincadeira. Ser profeta, meu discípulo, o discípulo de Elias, né? É coisa séria. Não brinca comigo não. Elias mostrou seriedade. Tá bom por hoje, né? As atitudes do mestre, 5 atitudes. Elias mostrou prontidão, Elias mostrou perseverança, Elias mostrou atenção, Elias mostrou clareza e Elias mostrou seriedade. 5 atitudes de um bom mestre, ok? Não mostrei, né? Elias alertou Eliseu da seriedade do chamado. Você pode despedir da sua família, mas presta atenção, não é? Presta atenção no que está fazendo. Beleza, agora vamos olhar o outro lado da moeda. Vamos observar as atitudes de Eliseu, o discípulo. Quais foram as atitudes de Eliseu? A gente tem muito a aprender com Eliseu também, nessa noite. Eliseu a gente já viu, né? Que ele vivia a sua vida comum. Eliseu era um agricultor, ele estava lavrando a terra.
Ele estava com uma junta de bois lá, com os boizinhos, fazendo aquele traço na terra para colocar sementes, para plantar. Estava lá tranquilinho, né? Talvez pensando não sei o que, na vida dele. E de repente, quem chega perto dele? O profeta Elias, não é? E Elias faz o quê? Jogou a capa sobre ele. E aí então, versículo 20, primeira atitude do discípulo, Eliseu mostrou desprendimento, versículo 20. Então, deixou os bois. Presta atenção nesse verbo, irmãos. Ele largou, tem outras traduções que falam, largou os bois ali. Olha lá o versículo. Deixou os bois. Ele... Um minutinho, só mais até eu terminar aqui. Aí a gente... Eliseu mostrou desprendimento, ele deixou os bois. Isso tem um símbolo, isso tem uma carga muito importante. Olha, ele deixou aquela vida dele para trás. Ele deixou os bois, ele largou os bois e essa foi a primeira atitude, né? Ele mostrou desprendimento. Nós vamos ver daqui a pouquinho na nossa vida que desprendimento é fundamental para um discípulo. Ele não podia, peraí, Eliseu, não posso dar atenção não, que eu estou aqui conduzindo esses bois aqui, não tem jeito. Jesus falou, você ama as coisas desse mundo, você me ama. Não tem jeito de você amar a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Ou é uma coisa é outra, né? Elias deixou os bois, abandonou os bois, largou os bois lá. Segunda atitude do discípulo Eliseu. Eliseu mostrou disposição, não foi só desprendimento, mas foi disposição. Verso 20. Então deixou os bois e correu após Elias. Lembra que eu falei para vocês que Elias passou por ele, não chegou lá, ficou batendo papo com ele. O profeta era era respeitado e não ficava assim de gracinha não, né? Vamos dizer assim, né? Ele chamava o discípulo e tô indo, se quiser me seguir, que siga, né? E Eliseu correu após Elias. O texto diz que ele correu após Elias. Tem algumas traduções que falam correu atrás de Elias. Ele mostrou disposição. Ele não só deixou os bois, mas ele correu atrás de Elias. Espera aí, mestre. Eu quero falar com o senhor. Não foi assim, tá me chamando, não tá me esperando, o problema é dele. Não. Ele correu atrás. Ele sabia da importância daquele chamado para ele. E ele se dispôs. Eliseu mostrou disposição. Terceira atitude do discípulo. Eliseu mostrou submissão. Que importante isso também, irmãos. Então, versículo 20. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele não falou igual a turma de hoje, falou assim, tô fazendo isso, viu, pai? Tô fazendo isso, mãe. Não, ele falou, deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Pode ser? Você libera? Por favor, você me dá autorização para beijar meu pai, para me despedir deles. Eu só vou despedir deles, pode ser? Você permite? Eliseu mostrou submissão, é uma palavra que quase você não encontra mais por aí, né? Submissão. Ele pediu autorização para despedir-se de seus pais. Ele mostrou desprendimento, ele mostrou disposição, ele mostrou submissão, mas Elias mostrou também compromisso. Desculpa, estou confundindo. Eliseu mostrou compromisso no verso 21. Olha o que ele fez, irmãos. Porque aí Elias respondeu, né? Versículo 20, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Versículo 21, voltou Eliseu de seguir Elias. Olha o que ele fez, irmãos. Tomou a junta de bois, a que estava com ele, 2 bois, os imolou, os degolou, sacrificou aqueles bois,
e com aparelhos dos bois, ou seja, com o arado que estava, né, a canga lá que estava juntando os bois, o arado que ele estava trabalhando com os bois, com o madeiramento dos bois, o que ele fez? Fez a fogueira, fez o fogo, cozinhou, né, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então teve uma festa, teve um compromisso. Ele mostrou para todo mundo: gente, é minha festa de despedida, porque eu estou indo embora. A partir de hoje, eu sou discípulo do profeta Elias. Ele fez um compromisso público, ele mostrou para todo mundo, ele não teve vergonha, irmãos, de mostrar para todo mundo que ele era um discípulo, que a partir daquele dia ele ia aprender do profeta Elias, publicamente. E com muita alegria, não teve vergonha, timidez, não. Gente, vamos fazer uma festa. Matou 2 bois. Chamou todo mundo. Fez a festa, todo mundo comeu e ele depois foi embora. Eliseu mostrou compromisso, sacrificou os bois, queimou o arado, o aparelho, diz aí o texto da palavra de Deus. Por último, mas não menos importante, Eliseu mostrou humildade. Versículo 21, finalzinho aí, ó. Então se dispôs, algumas traduções dizem se levantou, né? E seguiu Elias. E o servia. Lembra de Josué? Né? Servidor de Moisés. É a mesma palavra, é o mesmo termo hebraico. Servia Elias. Tem um outro texto no Velho Testamento que fala que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. Servia Elias, lavava as mãos de Elias. Para a mão aí. Elias parava as mãos. Às vezes a gente pensa assim, né, que ele sentou lá e deu um curso teórico para Eliseu. Não foi assim. Era muito prático. O curso era muito prático. Ele estava ao lado, fazendo tudo o que Elias precisava. Todas as tarefas que ele precisava, Eliseu fazia. Ele mostrou humildade para estar ao lado e aprender. Sem pressa, assim como Josué, né? Ele ficou o tempo que foi necessário, o tempo que Deus quis. Eliseu passou a servir Elias, ou auxiliar Elias, ou ajudar Elias. É isso que a Bíblia fala das atitudes do discípulo. Eu já disse que os nossos objetivos de hoje são observar como se deu esse discipulado, tanto na perspectiva do discipulador quanto do discípulo, e aplicar em nossas vidas ambas as perspectivas, ok? Então é o que nós vamos fazer agora, ok? Eu disse também que há 2 coisas importantes que todo cristão precisa, tá? Experimentar. Todo cristão precisa ser discipulado. Eliseu foi discipulado. Então eu quero te desafiar, meu irmão. Mostre desprendimento. Eliseu largou, abandonou, deixou os bois lá onde estavam e foi atrás de Elias. Na nossa vida, nós precisamos largar coisas se quisermos ser discipulados. Se quisermos aprender de Jesus, nós temos que fazer escolhas. Às vezes é o seu tempo. Você precisa deixar coisas. Talvez você vai precisar trabalhar um pouco menos. Eu não sei. Talvez você vai precisar sacrificar um dia de lazer para aprender mais Jesus, para ser discipulado. É preciso pagar algum preço. Tem um custo, um discipulado. É preciso mostrar desprendimento. Mostre desprendimento como Eliseu. Eliseu não pensou 2 vezes, irmãos. O texto da Bíblia não fala assim: peraí, Elias, deixa eu pedir a opinião de alguém. Eliseu largou os bois, saiu correndo atrás de Elias. Eliseu largou os bois e saiu correndo atrás de Elias. Ele mostrou desprendimento. Mostre desprendimento, irmãos. Se você precisa, se você quer, se você está disposto a ser discipulado,
Mostre desprendimento. Segundo desafio, mostre disposição. Bom ânimo, coragem. Eliseu correu atrás do profeta. Hoje em dia, as pessoas querem que os discipuladores correm atrás dos discípulos. Não vou não. Ele nem me ligou, nem se importou comigo. Olha, se você quer ser discipulado, corre atrás. É isso que a gente aprendeu aqui hoje. Elias chamou, passou o manto, jogou o manto sagrado. Jogou o manto sagrado. Vem quem quer, vem quem foi chamado. E ele saiu, não ficou lá esperando ele não. Mostre disposição. Mostre disposição. Terceiro desafio, mostre submissão. Olha, se você quer discipulado, saiba que você precisa aprender. Precisa aprender. Senão não seria um discipulado seu. Seria você discipulando. Então mostre submissão. Ninguém é perfeito. Elias também não era perfeito. Deus sabia que Elias não era perfeito. Elias estava correndo de medo. Deus falou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Ah, Deus, eu até pulei a leitura porque não era o nosso objetivo central aqui, né? Ah, Deus, né? Só sobrou eu dos seus profetas, estão matando todo mundo. Deus falou, eu conservei muitos. Né? Vai embora, faz o que eu estou te mandando. Elias também falhou. Mas Deus mostrou nesse texto a importância da submissão. Então, mostra submissão. Aos mestres, aqueles que querem discipular, que estão te chamando para ser discipulado. Mostre compromisso. Sabe, às vezes as pessoas têm vergonha de estudar a Bíblia, de ser crente. Que eu tenho um compromisso e tal, e fica... Não, olha, eu sou de Jesus. E eu estou fazendo um curso, eu estou aprendendo a palavra de Deus. Faz festa. Faz churrasco, né? Mata os bois, né, Horácio? Mata os bois lá, chama a gente para festa. Fala, essa festa aqui é porque eu, a partir de hoje, estou sendo treinado para ser um discípulo de Jesus, um discípulo melhor, um discípulo que sabe mais da palavra de Deus. Torne isso público. Não para se gloriar, não, mas como alegria, motivo de alegria. Compromisso. Por último, mostre humildade. Eliseu lavava as mãos de Elias. Estava ali auxiliando, ajudando. Mostre humildade. Esteja ao lado, aprendendo. Não seja como aquele que chega atrasado no ônibus e quer sentar na janelinha, né? Não, a janela é quem chegou mais cedo, né? Se tiver lugar, você senta no meio ali, né? Segunda tarefa importante que todo cristão precisa experimentar, todo cristão precisa fazer discípulos. Então vamos aos desafios. Mostre prontidão. Elias se mostrou pronto. Na hora que Deus falou vai, ele foi. Ele saiu. Ele partiu longe atrás de Eliseu. Não é? Esteja pronto para fazer discípulos. Esteja com os olhos atentos, irmãos. A gente convive com pessoas. Mesmo quem trabalha só em casa, uma hora ou outra vai ver alguém. Vai ver o vizinho, vai no mercado, vai na escola, vai na farmácia. Não é? A gente convive com pessoas, familiares. Esteja pronto para falar de Jesus. Não durma no ponto. Fale do amor de Jesus para alguém. Mostre perseverança. Gente, não é fácil. Aí você prepara tudo, aí você ora, você jejua, aí você parece uma pessoa, duas, três. Mostre perseverança. Continua. Vocês acham que o trajeto de Elias, lá de onde ele estava, até chegar na casa de Eliseu foi fácil? Ele atravessou o deserto. Na ida, quando ele descia em direção ao Monte Sinai, ele ficou 40 dias sem comer. Deus alimentou ele milagrosamente com corvos. Queridos, mostre perseverança. É muito importante, perseverança. Não desista.
persista até encontrar alguém a quem você possa evangelizar, ok? Mostre atenção. Elias passou por Eliseu, ele passou perto, Elias observou Eliseu. Elias se aproximou de Eliseu. Observe as pessoas, porque Deus tinha um chamado específico para Eliseu. Deus falou para Elias, vai atrás de Eliseu. Deus não fala assim com a gente hoje mais, né? Observe as pessoas. Observe aqueles que mostram interesse pela palavra de Deus. A quem você possa evangelizar, a quem você possa discipular também. Mostre clareza quando você quer. Eu falo para a pessoa assim, não, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Estou fazendo uma pesquisa, qual é o seu nome, quando você tem que aceitar Jesus? Né? Mostre clareza. Quando você for falar de amor, olha, minha intenção para você é falar do amor de Jesus para você. Né? A minha intenção é te treinar para que você seja um crente mais firme na fé. Mostre clareza. Né? Elias jogou um manto em Eliseu. Olha, segue. Eliseu entendeu. Então seja claro. Você que quer fazer discípulo, seja claro com as pessoas. E por último, mostre seriedade. Olha, irmão, eu quero discipular você, mas é sério. É toda semana, é aqui na minha casa, das 20 às 21, mostre seriedade. Se você ficar faltando, acabou, não tem mais nada não. Não é coisa de Deus. Coisa de Deus é coisa séria, compromisso, não é brincadeira não. Mostre seriedade. Ok? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo em que pudemos meditar no discipulado de Eliseu. Como o Senhor usou Elias poderosamente, Pai. Como aquele homem ouviu a tua voz e agiu, Pai. Como Elias foi atrás de Eliseu e observou e o convocou, Deus, e o treinou conforme o Senhor tinha ordenado, Pai, para Elias. Como também Eliseu se mostrou disposto, desprendido, Deus, a seguir esse chamado, esse convite. Usa, Deus, esse texto em nossa vida essa semana. Faça-nos, Deus, a tomar atitudes, fazer compromissos com o Senhor essa semana, Pai, de fazermos discípulos. E também, Deus, de ouvirmos a voz do discipulado, de sermos discipulados por alguém, Pai querido. Ensina-nos, Deus, o valor disso. Cada um de nós precisa ser discipulado, cada um de nós precisa fazer discípulos. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.